Uma crítica às bandas que faziam tudo para ser famosos e que se apoiavam nos pilares da MTV e das gravadoras para ter sucesso acaba virando uma profecia que se autoconcretiza. Você pede uma música nos comentários e eu não só traduzo as letras e gírias, como interpreto a intenção subjetiva do artista. Sejam todos bem-vindos a mais um vídeo e ainda estamos no ar após a tradução de Sex Rap. Sobrevivemos à censura e estamos aí, né? Agradeço aos pedidos e os desejos de adeus. Tivemos um clima de despedida nos comentários, porque poderia realmente o YouTube não gostar muito daquela tradução, mas eu acho que ficou família, ficou tranquilo. Não é para todos, mas deu para traduzir bem, né? Conseguimos ali ultrapassar e passar bem pelo campo minado poético do Anthony Kiedis. Para quarta-feira eu pensei num vídeo muito interessante, porque eu tava lendo algumas capas de disco e vi que tem muitos trocadilhos em nomes, né? Títulos de disco e juntamente com a imagem das capas. Então eu vou fazer um vídeo ali sobre capas com nomes interessantes pra gente traduzir ali qual é o trocadilho, qual é a expressão sendo usada, qual é a gíria. Então conto com a participação de vocês no vídeo de quarta-feira. E hoje nós vamos falar aí de uma música que, por sinal, a capa desse disco também vai estar no vídeo de quarta-feira, né? Mother's Milk, né? É bem o tipo de trocadilho que a gente vai conversar no vídeo de quarta-feira. E aí o randomizador, coincidência ou não, escolheu Punk Rock Classic e é o som que a gente vai falar de hoje. Punk Rock Classic, o clássico do punk rock, né? Aqui a gente tem o Chili Peppers em 1989, já ganhando fama, já ganhando notoriedade, mas ainda não era a explosão que seria no futuro com o Blood Sugar Sex Magik. Então a gente ainda tá aqui num Chili Peppers pré-estouro, né? Tá prestes a explodir, assim, é muito interessante ver essa caminhada, assim, né? A banda ali borbulhando, efervescendo, mas ainda não tava naquele sucesso que eles viriam a atingir, assim. E essas retrospectivas são muito interessantes. Aqui eu posso destacar que não é um som pra mim, é muito rápido, né? Então tem um caos, assim, no som que eu acho que é proposital, obviamente, né? E talvez esse seja a remetência aí ao... Remetência, acho que essa palavra não existe, né? Mas o simbolismo, a alusão a esse som é a ideia de que eles realmente estão aí com a sua atitude punk rock criticando talvez essa cultura da MTV que tinha na época, né? Então eles aí estão fazendo... Porque o Chili Peppers, né, sempre andou numa onda paralela a tudo que estava acontecendo, né? E acho que até hoje, né, eles conseguiram fazer aquela coisa que no início é muito difícil de tu estabelecer o teu estilo sendo tão irreverente assim, mas a longo prazo isso dá frutos muito bons porque ninguém consegue nem imitar a banda, né? Qualquer pessoa que tente tocar parecido com os Chili Peppers já pensa assim, é uma cópia, né? Estão imitando. Então eles conseguiram ter uma identidade tão única que faz com que eles não tenham nem competidores, né? A pessoa mais próxima ou alguém que queira competir com eles vai sempre parecer um derivado de Chili Peppers. E é uma posição muito única, né? De se estar assim e ver o quanto eles cresceram a partir, né? Após esse tempo. Para muitas pessoas, o grande disco dos Chili Peppers já é o Mother's Milk, mas ali, a partir do Blood Sugar Sex Magik, a gente tem uma banda que começa a atingir a maturidade e parece que cada vez mais vão ficando mais maduros e aí tudo aquilo que parecia incerto nos anos 80 culminou numa explosão de criatividade e de identidade nos anos 90, 2000, 2010, 2020, né? Então a gente tem muito para falar de Chili Peppers. Vamos para a letra de hoje. Ele diz: I'm a radio Joe of the Biz Called Show. Ah, legal essa inversão. Ó, já temos até um trocadilho aí. I'm a rocking pop star with a get up and go. Rubbing elbows with the big wigs at my sold out shows. I've been on every cover, even Rolling Stone. Então... eu sou o Joe do rádio, eu ia falar radio, né? O Joe do rádio of the Biz Called Show. É aqui o que aconteceu. Ele pegou e inverteu tudo, né? É o showbiz, né? Que é o show business, a indústria do entretenimento, né? O comércio do entretenimento, né? E aí ele tá dizendo assim, né? I'm a radio Joe, né? Então o Joe geralmente é aquela ideia daquela pessoa, né? Para nós seria o Silva, né? Seria o Zé, seria aquela ideia do cara que é comum. Né, uma pessoa que todos conhecem, né? Então, o Radio Joe seria aquela pessoa que ou escuta o rádio ou toca no rádio, né? E aí, né? I'm a Radio Joe of the Biz Called Show, né? Então, eu sou um Zé do rádio nesse negócio que se chama de show, né? Então, ele invertendo as coisas, mas essa ideia de que ele faz parte desse mundo, né? I'm a rocking pop star with a get up and go, né? Então, eu sou um popstar roqueiro, né? Mas o rocking é a ideia de balançar, né? Então, eu sou um popstar que balança com o get up and go é a ideia de assim, levanta e vai,
mas é a ideia daquela pessoa ativa, aquela pessoa proativa. O Get Up and Go é a ideia da pessoa que vai lá e faz, ele não espera muito as coisas acontecerem, né? Então, ele não é tudo isso ao mesmo tempo que ele é tudo isso, né? Ele é um popstar roqueiro, balançante, com uma atitude de fazer você mesmo, né? Vai lá, pega e faz, não fica esperando. Então ele é uma mistura de tudo isso ao mesmo tempo que ele tá no rádio e tá no show business, né? Rubbing elbows with the big wigs at my sold out shows, né? Então aí eu estou encostando cotovelos, né? O rubbing é a ideia de roçar, encostar, né? A fricção. Então ele tá aí balançando cotovelos, encostando cotovelos, ou seja, ele tá muito perto das pessoas, então ele tá apertado. Com as grandes perucas, né? Os big wigs eram aqueles caras que seriam os donos de gravadora, os empresários, né? Então ele tá aí se encostando e sendo encostado por empresários nos seus shows, né? Nos seus concertos que são, né, sold out, né? Os ingressos foram totalmente esgotados. Essa aí era pelo menos, né? A trajetória que a gente tinha de uma banda, né? Tu começava a fazer sucesso no underground e aí os shows começavam a lotar, os ingressos começavam a esgotar e isso chamava a atenção aí dos olheiros que acabavam, né, verificando em primeiro lugar se essa banda era boa ou não e depois eles convidavam ali os empresários ou os investidores ou os produtores para conferir a banda ao vivo e ver se eles queriam assinar um contrato ou alguma coisa assim, né? I've been on every cover, even Rolling Stone, né? Então eu estive em todas as capas até dos Rolling Stones, né? E a capa também pode ser a capa do disco, né? Então ele já esteve em várias capas, né? Tanto de revistas como de discos, né? Então aqui eu não sei se em 89 eles já tinham posado para Rolling Stone, mas eu acho que, não sei se é uma projeção ou se ele estava, né, chutando que um dia isso ia acontecer, mas depois no Blood Sugar Sex Magic, né, tô olhando aqui, no Blood Sugar Sex Magic eles acabaram posando na capa, né, acho que é aquela capa que é só eles com as meias, né, e aí ele diz, put us on MTV, all we really need, begging on our knees, please, 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 né, então nos ponha na MTV, é tudo que nós precisamos, estamos implorando de joelhos, por favor, por favor. Por favor. É curioso como eles acabaram na capa da revista e eles acabaram dominando a MTV, né? Nos anos 90, 2000 ali, eles foram um marco histórico da MTV, né? Não tinha como tu ligar na MTV e não tocar Chili Peppers pelo menos uma vez por dia, né? E esse era o poder também da mídia centralizada, né? Que parte de mim também sente falta disso, né? Eu acho que grande parte um pequeno desvio de assunto, né? Mas eu acho que grande parte do problema da indústria do entretenimento de hoje é que ela é descentralizada. Então, eu posso estar curtindo uma coisa que quem está me escutando não curte, que quem está do teu lado não curte, ou não conhece, ou está curtindo outras coisas. Então, nós não estamos mais todos ligados na MTV nas mesmas horas e consumindo as mesmas coisas. E tinha certo poder e uma sensação de unidade na gente estar todo mundo consumindo a mesma coisa. Ou todo mundo ter o mesmo leque de opções. Então, né, ao mesmo tempo que tu estava escutando Chili Peppers, alguém estava escutando Spice Girls, alguém estava escutando Pantera, alguém estava escutando Aerosmith. Então a gente tinha uma gama de bandas e artistas que estavam em rotação, mas a pessoa que escutava Spice Girls sabia que tinha outras pessoas escutando Pantera e Chili Peppers. Então eu acho que assim, ficava sempre ao nosso alcance esse conhecimento daquilo que o outro está consumindo, do que o outro está gostando. E eu acho que isso é muito importante para nós como comunidade, como humanidade, como brasileiros, como pessoas, né? As pessoas da minha geração cresceram vendo Chaves, que depois, quando ficaram mais velhos, viam Hermes e Renato, e a gente se ligava na MTV, e depois veio South Park. Então a gente tinha certas coisas que toda a geração acabou tendo, né? A maior parte dos brasileiros que tem a minha idade jogaram Superstar Soccer no Super Nintendo. Então a gente tem essas coisas que fazem com que a gente sinta essa unidade, né? E provavelmente a gente escutou as mesmas músicas. Talvez alguém acabou gostando de uma coisa ou de outra diferente, mas o acesso era sempre o mesmo. E eu acho que isso é muito importante. É claro que a mídia centralizada não é só flores, e também a gente foi muito enganado por uma mídia centralizada, mas eu acho que tinha esse lado muito positivo, que é esse senso de unidade. Fechado parênteses, vamos lá. E ele volta: conforming to the norm, straight out of the mold, compromising each and every ounce of soul, I am doing anything for the records of gold, I only want what I can hold. Né? Então aqui, que bom que o meu desvio não foi em vão, né? Porque ele está dizendo, conformando com as normas direto do molde. Olha só, legal, muito boa essa frase, bem poética, né? Ou seja, essa ideia de que tudo era meio que enlatado, né? Não concordo totalmente, porque como eu disse, a mídia centralizada também oferecia opções.
né? E a gente pode fazer uma reflexão sobre isso, pode conversar mais nos comentários, mas a gente tinha olheiros que estavam procurando um novo artista pop, assim como eles estavam procurando a nova banda underground, né? O Green Day fez tanto barulho no underground que foi inegável que aquilo ali precisava ser investido. Mas a grande mídia não necessariamente queria que o Green Day ficasse famoso. Então, tinha espaço, né? Os Chili Peppers era uma banda que era difícil de categorizar. E a gente já vai ver aqui mais na letra que ele fala justamente sobre isso. Como é que tu vai vender um produto que não tem categoria? Do ponto de vista do business, é muito difícil de tu conseguir fazer com que o público entenda, né? Tu tem que educar primeiro o público. Agora, o que é o meu passado na publicidade, né? Mas se tu tem uma coisa que é totalmente inovadora, tu precisa primeiro educar o público para depois ele entender o que é aquilo que tu está querendo vender para ele. Então, a originalidade às vezes pode ser até uma coisa que vai contra o criador, porque a pessoa não sabe o que ela está consumindo. E os Chili Peppers têm esse lado. Eles eram muito irreverentes para tudo aquilo que estava sendo feito nos anos 80. Mas aí, como todo artista que insiste e confia naquilo que ele está fazendo, quando as peças começaram a se encaixar, quando eles começaram a polir e remover o excesso e deixar só o centro da ideia, a gente tem uma coisa que é única e que cresce muito mais do que aquilo que é pré-planejado, né? E eu acho que é muito interessante e que também a gente perdeu hoje em dia, é esse processo de deixar uma banda respirar, deixar uma banda crescer, amadurecer. E os Chili Peppers receberam isso, o Kiss recebeu isso, né? O Kiss só foi fazer sucesso no terceiro disco. Então a gente tem muitos exemplos, principalmente lá nas décadas mais antigas, de bandas que foram investidas. E isso a gente está perdendo hoje em dia e infelizmente a gente não consegue dar tempo da banda, né, atingir a maturidade. E é uma pena porque eu acho que nós, como ouvintes de música, saímos perdendo com isso. Voltando para a tradução, né? Compromising each and every ounce of soul. Então, né, comprometendo, né? Compromising não é comprometendo, né? Mas é a ideia de abrir mão, né? Então ele está abrindo mão de each and every ounce. Ounce é uma medida de peso, né? Mas vamos ver aqui, né? Eu sempre me confundo com ounce. O ounce é a onça que veio para nós. Eu tenho certeza que alguém traduziu só pela sonoridade dessa palavra. É que nem eu já falei no canal isso aqui. Também isso talvez valha um vídeo sobre isso, né? A gente fala rosbife no Brasil porque alguém não entendeu roast beef. E aí o cara simplesmente juntou tudo e falou rosbife, né? E aí a gente tem o ounce, que alguém provavelmente escutou só a sonoridade e falou onça. Tenho certeza que foi isso. Então, um ounce ou uma onça é 0,028 quilogramas, né? Então aí, e eu sei que é a unidade que eles usam para medir luvas de boxe, né? São medidas em onças. Mas, enfim, para nós, o que importa é que, né, um peso ou um pouco, né, uma grama, né, tu tá aí comprometendo ou abrindo mão de cada pedacinho da tua alma, seria essa a tradução, né? I'm doing anything for the records of gold, né? Eu faço qualquer coisa pelos discos de ouro, né? O disco de ouro ali, ele foi mudando através do tempo, né? Mas o disco de ouro acho que era 100 mil cópias. Não, vamos lá, vamos pesquisar, esse é o bom. Chutei e acertei, 100 mil cópias é o disco de ouro. Então, e aí foi mudando, né? Porque aí começou a ficar muito fácil dos artistas conseguirem atingir disco de ouro e aí eles começaram a mudar o número, e aí hoje em dia, se eu não me engano, o disco de ouro é 50 mil cópias, alguma coisa assim, porque as pessoas não estavam comprando mais discos, então ninguém estava conseguindo atingir as 100 mil cópias, né? E aí ele diz, eu faço qualquer coisa pelo disco de ouro, eu quero apenas aquilo que eu consigo segurar, né? Carregar, né? Ou seja, ele quer algo concreto, né? E eu acho que é interessante porque talvez aqui ele esteja criticando a indústria, né? Porque aqui, não sei se o Chili Peppers nessa época já estava recebendo discos de ouro, mas eu acho que o primeiro disco de ouro provavelmente foi o Blood Sugar Sex Magik. Pode me corrigir nos comentários. Mas ele está dizendo assim, né? É uma crítica, mas ela faz muito sentido. Porque a maior parte dos artistas deposita tudo que eles têm nessa ideia da fama, do reconhecimento, né? O disco de ouro é o troféu. Então aqui faz todo sentido de tu botar toda essa energia para conseguir ganhar essa validação. E faz muito sentido, né? Put us on the MTV, begging on our knees, please, please, né? A gente já falou desse refrão. We know that we'll never be better than Mr. Slick Superstar David Letterman. I promise we're perfect gentlemen. Just put us on the show. You'll regret us then. Nós sabemos que nós nunca vamos ser melhores que o senhor, né? O senhor liso, a superestrela lisa David Letterman, né? Mas Mr. Slick, né? O senhor liso, é a ideia de que o Letterman foi o cara que inspirou ali o Jô Soares, né? E o Danilo Gentili para os dias de hoje, né? No momento da gravação desse vídeo, mas é a ideia do talk show, né? Aquele cara que também
né? Na época da mídia centralizada, o talk show era um lugar muito importante para tu ver entrevistas, conhecer coisas novas, descobrir sobre autores, leituras, séries, né? Os entrevistadores tinham muito poder de apresentar coisas novas para as pessoas. E aí, né, o David Letterman foi um dos primeiros né, acho que tinha o Carson, né? Carson foi o primeiro, o cara que iniciou, mas o David Letterman foi um dos mais populares, né? E também o que ficou mais tempo no ar e que inspirou o Jô Soares e tudo mais. Mas o David Letterman era um cara que era suave, ele era o slick, ele era o liso, né? Ele tinha a manha de conduzir entrevistas, ele era aquele cara que tinha um carisma, né? Falava bem, então essa é a ideia do slick, né? Ele é liso, ele é descolado, ele é o cara que sabe conduzir o programa. Então, eles nunca vão ser melhores que o David Letterman. E provavelmente aí, eu não sei se os Chili Peppers chegaram a tocar lá, eu sei que ele era muito amigo dos caras, o David Letterman era muito amigo dos caras do Pearl Jam, e também dos caras do Foo Fighters, né? Então eu acho que ali a relação dele era mais com outras bandas, então eu não sei se a produção do Letterman não gostava dos Chili Peppers ou tinha medo do que eles poderiam fazer, né? Mas ele diz, eu prometo que nós somos, né, cavalheiros perfeitos, claro que não são, just put us on the show, you'll regret us then, né? Então apenas nos ponha no programa e você vai se arrepender depois, né? Claro que eles iam armar alguma coisa, né? Então eu não sei se eles foram expulsos do David Letterman ou se aprontaram alguma coisa em outro talk show, mas aí provavelmente eles estavam na lista negra aí de não ser convidados para programas de TV, porque eles provavelmente iam aprontar alguma coisa. Thank you very much. Be sure to label us. We wouldn't want to cause a ruckus or a fuss. Just put us in a category if you must. AOR, CHR, Top 40 or Bust. Né? Então aqui é interessante porque era o que a gente estava falando antes, né? Categorizar os Chili Peppers. É sobre isso que esse verso fala, né? Thank you very much. Então eles estão agradecendo. Be sure to label us, né? Então, obrigado e tenha certeza de nos botar um rótulo. Nós não queremos causar, né? O ruckus é causar aí um alvoroço e o fuss também, né? Duas palavras similares aí para, né? Bagunça, algazarra, alvoroço, né? As duas têm o mesmo sentido. Just put us in a category if you must. Né? Então nos ponha numa categoria se você precisar, né? Então aqui, provavelmente, né? Letra irônica dizendo que eles estão fazendo de tudo para se adequar ao sistema ali unificado de televisão, rádio, gravadoras. E aí ele está dizendo, né? AOR, que eu esqueci o que a sigla significa, né? Mas o AOR é o hard rock melódico, assim, né? Eu, como um grande amante de hard rock, esse é um que eu não consigo escutar. O AOR, assim, é o hard rock muito misturado com pop. E aí a gente tem umas melodias bem chatinhas, assim, umas baladinhas gosmentas. AOR, assim, olha, se alguém que tá escutando esse vídeo gosta de AOR, não é pra mim, assim. Mas ele é um hard rock muito, né? É 80% pop e 20% hard rock. Então é meio difícil, assim, né? Eu fiz uma breve pesquisa aqui, o CHR e o Top 40 são a mesma coisa, né? Então, no Brasil a gente tinha, né, o Top 20, né? Então, o Top 40 é a mesma coisa, né? As músicas mais pedidas, mais tocadas. E aí, dependendo da região, é considerado CHR. E em algumas regiões é o Top 40, né? O Top 40, or Bust, né? Ou se encerra, né? Ou explode, né? O Bust é o estourar a banca, né? O Bust é estourar, né? Mas o estourar do ponto de vista negativo, né? Não é o explodir de ficar famoso, mas é o estourar de quebrei a banca, me dei mal, né? Então, vamos ser categorizados ou vai dar errado. E aí ele diz, what I am is a picture on the TV screen, don't make waves, don't make a scene. What I say when I play isn't worth the bean, I'm a video Joe in an industry. Ó, interessante, né? Aqui o Anthony tem até uma postura madura, né? O que eu sou é uma gravura, né? Uma picture, né? Eu sou uma fotografia, uma foto, uma imagem na tela da TV. No, don't make waves, não faça ondas. Don't make a scene, né? Não faz um escândalo. What I say when I play isn't worth a bean. Então, o que eu digo quando eu toco não vale um feijão. I'm a video Joe in an industry, né? Então, eu sou aí o Joe, eu sou o Zé do vídeo numa indústria, né? Interessante, né? Ou seja, ele já mostrando, talvez as pessoas nessa época aqui já estavam levando os Chili Peppers muito a sério. Que sempre acontece, né? A banda começa a ficar famosa, começa a fazer um burburinho, começam a criticar, começam a tentar achar coisas nas letras, começam a interpretar erroneamente as letras, às vezes até de propósito, para deixar a banda insegura, né? E tentar cavocar, né? Isso sempre existiu, né? Tentar cavocar. Cavocar é uma coisa que eu sempre falei, mas eu não sei se está correto. Mas cavar, né? Essa ideia desse jornalismo mais podre, esse jornalismo mais de tabloide, assim, de sempre querer cavar uma coisinha, uma sujeira onde não tem. E aí pegar e analisar uma letra de um ponto de vista errado só para criar uma bagunça, né? Fazer um ruckus. Né? Então ele está dizendo assim, né? O que eu canto não vale nada, né? Então é interessante, é bom ele também ter essa realidade, né? E aí a gente termina a música com uma crítica muito interessante,
né? E até uma alfinetadinha, porque eu não imagino que os caras do Chili Peppers se dessem bem com os caras do Guns, mas a gente tem ali eles tocando o riff de Sweet Child O' Mine, né? Então, né? Guns, final dos anos 80, início dos anos 90, eram os donos da MTV. Então é curioso ver os Chili Peppers dando uma alfinetadinha e talvez, né? Vou até chutar aqui, psicologicamente, uma pontinha de inveja, né? Então acho que o Guns dominando a MTV causava um pouquinho, né? Por mais que ele critique, né? Isso aqui é uma coisa que a gente vê, que por mais que eles critiquem a fama, eles também queriam fama, né? E os Chili Peppers ali, poucos anos depois, eles iam ser os reis da MTV quando a gente nem ouvia mais falar em Guns N' Roses. Então, é engraçado como a ironia da vida acaba se concretizando, né? Eles estão tirando sarro da MTV, de toda essa fama, sucesso, categorização, rótulos, né? Tiram sarro da música do outro que estava famosa e eles acabam seguindo o mesmo caminho, né? A vida é irônica dessa forma. Mas essa foi então Punk Rock Classic dos Chili Peppers. Podemos continuar essa conversa nos comentários. Como sempre, meu nome é Eduardo, esse é o Sorry from English e quem sabe inglês tira suas próprias conclusões.